Bom, vamos passar agora para o resumo. Esse resumo, uma coisa importante aqui, que ele não deve conter informação nova, por isso que ele se chama resumo, é simplesmente um resumo de tudo que você fez aqui embaixo, não pode colocar informação nova. Depois do título é a parte mais lida do artigo, por isso é muito importante a gente fazer um bom resumo. Hoje as boas revistas estão considerando muito esses resumos, né? Se você manda um resumo muito bem feito, e é a primeira coisa que o editor da revista vai ler quando você manda a revista, manda o seu manuscrito. Ele vai pegar e ler o resumo. Se não tiver bem feito, ele já manda de volta, ele nem manda para o revisor. Qual que é o objetivo do resumo? Primeiro é estimular o leitor a ler o artigo. Se você faz um bom resumo, aquilo pode estimular. Mas pode dar efeito contrário também, né? Eu já li muitos que eu li o resumo e eu desisti. Então você também dá uma ideia geral do estudo para o leitor. Ele lendo o resumo, ele tem a ideia geral do trabalho. Por isso que o resumo deve ser autossuficiente. Ele tem que ler o resumo e ter uma ideia geral do trabalho. Modelo de resumo. O modelo que nós mais usamos é esse modelo estruturado. Tem outras formas, mas nós vamos nos falar apenas do estruturado, que é mais usado. O que é estruturado? Nós começamos com uma introdução do nosso resumo. Depois vamos para o objetivo do nosso trabalho, apresentamos material e métodos, o resultado, que é a parte mais importante do nosso trabalho aqui, junto com a conclusão, que é a informação final aqui, que vai concluir o que você fez. Então vejam que esse modelo estruturado é apresentado nesses passos. Tem revistas que vem isso aqui explicitado na introdução. Né? Mostra, escreve mesmo, introdução, isso, objetivo. Agora tem outros resumos que vem tudo junto, né? A gente infere que tem essas partes dentro do resumo. Como preparar o resumo? Alguns montam esse resumo, tá certo, você pode fazer até essa montagem, né? Você pega frases relevantes da parte de introdução, pega parte relevante do material e métodos, da parte de resultados, tudo bem, você pode começar assim. Agora, você tem que adaptar isso, modificar para atender a demanda do resumo, que dependendo da revista é de 150 a 250 palavras. Então é um bom início, mas você tem que juntar ali, às vezes, duas frases numa só. Então no resumo não vale muito aqui de frase curta não, viu? Se precisar fazer uma frase comprida para economizar a palavra, você pode fazer também. Porque tem essa limitação do número de palavras aqui. Então pegue isso, monte, mas vai adaptando isso. No fim vai estar bem diferente do que na formato inicial. Vamos dar um exemplo de resumo estruturado. Então veja que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 partes que nós falamos sobre elas. Então nós começamos por uma introdução. Essa introdução não é qualquer coisa. Nós temos que dar informações aqui importantes para o leitor. Por exemplo, o mofo branco é doença danosa no outono e inverno, quando são usados de 10 a 16 feijoeiros por metro. O que nós estamos informando ali na primeira frase? A importância, né, do mofo branco. E falando também que atualmente os agricultores usam de 10 a 16. No fim lá eles vão ver que nós estamos propondo uma mudança para usar menos plantas. Mas atualmente eles usam isso. A outra frase, a redução de plantas na fileira diminui a doença. Mas essa prática não tem aumentado a produtividade. Qual é a estratégia ali?
que eu quis falar com não tem aumentado a produtividade? A lacuna. Então vejam que eu colocando a lacuna ali, logo em seguida vem o objetivo. E o objetivo vai ser preencher aquela lacuna. Então fica bem lógico, né, essa introdução dando caminhamento no objetivo. Então vem em seguida o objetivo, que foi avaliar os efeitos da densidade de feijoeiros do tipo 3 na produtividade. Nós falamos que a produtividade aqui era a lacuna. Então a coisa ficou bem emendada ali. Veja que aqui no objetivo nós aproveitamos também para falar que o feijão que nós estamos usando é do tipo 3. Isso poderia ser posto no material e métodos, mas vimos que ali encaixava melhor. Né, que a gente já fala que aquela é a população-alvo e nós não precisamos colocar aquilo mais no material e métodos. Então já está no objetivo essa informação que nós estamos trabalhando com feijão do tipo 3. Aí vem o material e métodos. Veja que aqui foi uma frase só, para conseguirmos botar uma quantidade grande de informação. O cultivar pérola, irrigado por aspersão convencional, cresceu em 4 densidades de plantas, 4, 8, 12 ou 16 por metro, com ou sem aplicação de fungicida para o controle do mofo branco, no outono e inverno de 2000 e 2001, em Viçosa, Minas Gerais, Brasil. Então, nessa frase, nós informamos qual foi a cultivar utilizado, que é o pérola, que ainda é o mais plantado no Brasil, que nós irrigamos o ensaio por aspersão convencional, essas aspersões que vocês veem aqui na agricultura, aqueles aspersores normais. Mostramos as variáveis independentes, que é a densidade de plantas e com ou sem aplicação de fungicidas. As variáveis independentes é importante a gente apresentar. Falamos que foi no outono e inverno. Falamos que conduzindo o ensaio durante 2 anos e demos o local onde foi conduzido o ensaio. Então, numa única frase, nós conseguimos botar as partes mais importantes do material e métodos. Não precisamos dar muito detalhe aqui. Lembre-se, se a pessoa quiser saber detalhe, o trabalho está na mão dele, é só ir em material e métodos. Porque o mais importante é resultados. É aqui que nós temos que escrever mais. Em algum tipo de trabalho, como era esse aqui, muitas vezes é interessante você dar o resultado geral primeiro. Para o leitor ter uma ideia geral do que aconteceu no experimento. Mas isso não é para todas as áreas não, viu gente? Tem que ver se encaixa isso na sua área. Por exemplo, nessa parte aqui de resultados gerais. Em média, a incidência do mofo branco foi 93% em 2000 e 78% em 2001. A severidade foi de 69% em 2000 e 40% em 2001. Então o leitor já tem uma noção. Ah, ele teve muita doença no ano e teve média no outro ano. Então é importante que o leitor perceba isso. Em seguida vem a produtividade que nós alcançamos nesses 2 anos. Não, essa produtividade é que está compatível com o feijão irrigado. Porque o feijão irrigado aqui no Brasil chega a mais de 3.000 quilos por hectare. Tem gente que já chegou até 5.000 quilos perto de Brasília. Mas quando tem mofo branco não consegue chegar perto disso. Então essa produtividade que nós alcançamos está compatível com a produtividade de feijão de outono e inverno que tem mofo branco. Então vejam que em seguida nós vamos dar os resultados específicos mais importantes, que é o resultado que vai sustentar mais a nossa conclusão. A redução da densidade de plantas diminuiu a intensidade do mofo branco e aumentou a produtividade, ambos linearmente, independentemente dos níveis de fungicida. Então foi uma forma que nós achamos mais concisa de botar esses resultados relevantes aqui. E logo em seguida vem a nossa conclusão com uma implicação do trabalho. Nossos resultados sugerem que a redução de 10 a 16
para 4 a 6 plantas por metro, reduz o mofo branco e pode aumentar a produtividade. A redução de feijoeiros pode ser usada tanto em sistema convencional quanto em sistema orgânico. Então, uma coisa importante que vocês não podem deixar de colocar e não podem deixar de checar é se os resultados que vocês colocaram aqui, se eles dão sustentação à sua conclusão. E é muito comum a gente ler o resumo e a pessoa conclui e não mostra os resultados que dão sustentação para aquela conclusão. Como nós falamos, o resumo tem que ser autossuficiente. A pessoa tem que entender, de forma geral, todo o trabalho que foi feito. Não é fácil fazer o resumo, não pensem que isso é fácil. Você vai corrigindo isso à medida que vai fazendo revisões e ele vai se aperfeiçoando.